of a sudden, it came to me. That's real magic. Who knew the truth? Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Exigir a perfeição das pessoas não gera felicidade. E aqui comigo está a Sayuri. Olá Gabriel, olá a todos, aqui é a Sayuri e sejam bem-vindos a mais um episódio. Isso aí, obrigado, Sá. Lembrando aos ouvintes que puderem se inscrever no canal e também compartilhar esse episódio, de maneira que mais e mais pessoas possam entender e conhecer os ensinamentos do mestre Ryu Hokawa. Aqueles que quiserem estar sempre informados podem também ativar o sininho. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é o mais importante, na verdade, dentro dos ensinamentos do mestre Hokawa, que é a questão se a gente cobra algo dos outros ou se a gente está satisfeito já com o que a gente tem e busca ter uma vida de retribuição, ou de não julgamento, ou de compreensão. Esse é um tema bastante recorrente dentro da filosofia de ensinamentos do mestre Hokawa e bastante prático também no nosso dia a dia. O mestre sempre fala, inclusive é nesse livro, As Leis da Felicidade, que a gente tem como base, ele comenta que a felicidade humana ela se divide aí. Se você cobra algo dos outros, amor no caso, o termo usado é amor, ou se você quer doar algo para os outros. Esse é o que divide a felicidade ou a infelicidade humana. A gente vai para o primeiro tópico, que é o princípio do amor. Ao contemplar a dor que há neste mundo, eu vejo que boa parte dela provém do fato de que as pessoas não conseguem o que querem. Na verdade, essa dor de não ter o que se deseja é também a dor de não ser amado, de não ser devidamente reconhecido ou valorizado pelos outros, tanto psicologicamente quanto materialmente. O reconhecimento psicológico pode ser manifestado por meio de palavras, sentimentos, gestos, tratamentos, honrarias ou cargos. O reconhecimento material pode ser manifestado em forma de comida, roupa, salário, carro, casa e etc. É comum os filhos quererem que os pais supram suas vontades ou lamentarem que eles não tenham mais recursos. Mais tarde, ao chegar à idade adulta, pode ser que continuem sentindo que o sofrimento que sentem tem raízes na falta de recursos dos pais quando eram crianças. O mestre Hokawa comenta dois pontos bastante importantes, que boa parte do sofrimento humano, isso que é bastante interessante que ele comenta, vem dessa dor, esse desejo de você não ser devidamente reconhecido ou valorizado pelos outros, tanto psicológica quanto materialmente. Vamos conversar em mais detalhes sobre isso. Vamos falar de cada um deles, basicamente. Então, essa vontade de você querer receber algo, de você querer ser elogiado, de você querer ser reconhecido, de você querer ser amado, essa vontade é o problema, porque ela é insaciável. É aí que tá. Quando a gente vê pessoas nessa situação, muitas vezes quando a gente vê uma pessoa, por exemplo, que é muito carente, às vezes a gente também, não sabe, mas enfim, que pede demais, às vezes a gente acha que dando o que ela quer, se ela quer atenção, você dá atenção, ela vai satisfazer. Só que ela não vai satisfazer, porque ela vai querer... Se você der um caminhão de reconhecimento, ela vai querer 5 caminhões. Sim. Se você der 5 caminhões, ela vai querer uma rodovia Bandeirantes, e por aí vai. É insaciável. Tem um livro que mais fala, né, que vira meio que um buraco, assim, né, um buraco sem fundo. É um pântano, não é? Que ele no ame, no outra e perdoe? Eu acho que ele fala do pântano. Nossa. É o areia movediça, assim, né? Vai sugando sem parar. Tipo, não tem fim mesmo. Não. Vai querer mais e mais. Vai. Aí você deu uma rodovia Bandeirantes, vai querer Jundiaí. E é grande, hein? Aí, e assim por diante. Ou seja, aí você pensa, bom, mas qual que é a solução, então, pra isso? A gente vai falar daqui a pouco. No próximo tópico. Quem escutar até o final. Quem escutar até o final vai saber a solução. Sim. E isso gera muito sofrimento.
caso os ouvintes que estejam sofrendo, saiba que boa parte do sofrimento é gerado daí, dessa vontade de você querer receber algo. Aí ele fala tanto material quanto psicologicamente, vamos falar dos dois. Materialmente, você pode querer, por exemplo, um salário melhor. Não tem problema você querer ter um salário melhor, isso está dentro do desenvolvimento seu na sua profissão. Mas reclamar do salário atual sem fazer nada é um problema que vai gerar sofrimento. Por exemplo, por que o meu salário não aumenta? O meu chefe é isso, a empresa é isso. E começa a ter essa insatisfação em relação às outras pessoas. Isso gera sofrimento. Ou você querer ter algo a mais. Por que, por exemplo, o meu vizinho tem uma televisão grande e eu não? E aí começa a querer ter. Por que as pessoas têm iate e eu não tenho um? É esse tipo de vontade. Não é errado você ter essa vontade, mas você ficar pensando nisso e ficar insatisfeito com essa sensação de que tá faltando ou que ninguém tá te dando o que você quer, gera infelicidade. Materialmente, nesse caso. Eu acho que é porque a gente falando aqui, né, que o mestre fala, se a gente está sofrendo, muitas vezes o sofrimento vem porque a gente está cobrando amor de alguma forma. Aí a gente está discutindo aqui que tem algumas coisas são psicológicas, outras materiais. E eu acho que tem dois lados, né? Primeiro que a gente fica com essa insatisfação, tipo, igual você falou, o problema não é a gente querer essas coisas, mas quando isso começa a gerar sofrimento. E outra que a gente olha muito porque tá faltando, né? Então a gente esquece tudo que tem de bom e foca só no que a gente não tem, o que a gente queria receber. E aí a gente focando nessa parte também começa a gerar sofrimento, né? Sim. Esse sofrimento que o mestre está falando, de sempre achar que tá faltando alguma coisa, ou achar que não recebe o que merece. O sentimento, eu acho que é. E às vezes é muito quase inconsciente. Eu não sei porque a gente cresce pensando desse jeito, então realmente, às vezes sem perceber a gente tá fazendo isso. Quando a gente vê, já tá cobrando, né? E aí realmente tem que ficar bem atento. E mudar é muito difícil, porque isso, na verdade, a gente vai ver mais pra frente, como você leu naquela parte, vem da infância. Só que ele começa na infância e até você chegar na sua idade adulta, se você não estudar o ensinamento da verdade, você não vai perceber. A gente vive numa sociedade que já começa na escola, a insatisfação, a competição. Aí você entra no mercado de trabalho, isso aí só aumenta. E é algo inconsciente mesmo. Aí quando você conhece o ensinamento, começa a aprender a parte espiritual, religiosa, você acaba mudando. Só que não é uma hora para outra, porque você ficou 20 anos. Não vai ser em 20 dias que você vai mudar. Leva tempo, mas como o mestre fala no Ame, Nutra e Perdoe, tudo começa pelo saber. Mas você saber que isso gera sofrimento já é metade do caminho já. Saber que essa vontade de que as pessoas sejam desse jeito, que eu quero isso, faz isso do meu jeito, do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, vai gerar sofrimento. E não é você recebendo o que você quer que vai te fazer feliz também. Esse ponto que é interessante. Uma pessoa que ela quer atenção, não vai ser a atenção que vai fazer ela feliz. Vai ser ela parar de querer ter a atenção que vai fazer ela feliz. Não vai ser receber a atenção que vai fazer ela feliz. Porque, igual a gente falou, não tem fim, né? Aí você recebe atenção hoje, mas amanhã não adianta falar assim, você recebeu ontem. Você vai querer amanhã, você vai querer mais. Né? Não tem fim mesmo. É igual beber água do mar. Então, tipo, em vez de estar mais preocupado em querer que as pessoas atendam isso que a gente quer, a gente devia estar pensando em não ter essa vontade, né? Pensando, bem observado, pensando em como fazer para não ter essa vontade, ou como fazer para ficar mais satisfeito. Ou ter menos, diminuir um pouco, né? Igual você falou, é aos poucos que a gente vai mudando, então um pouquinho que a gente consegue, não cobrou aqui, ou conseguiu perceber que tava cobrando, já vai melhorando, né? A parte psicológica é essa questão mesmo de você querer atenção, você querer que as pessoas te elogiem, que elas façam tudo que você quer, do jeito que você quer, e isso vai gerar sofrimento também. Por quê? Porque as pessoas só pensam nelas. Do mesmo jeito que você está pensando tudo é do meu jeito, a pessoa que você está exigindo também está pensando que quer fazer do jeito dela. Aí é um saco sem fundo de novo. Vira um ciclo vicioso. Sim. Por exemplo, que apresenta um projeto. Aí você acha que o chefe vai elogiar. Aí o chefe come teu toco. Aí você queria que ele te elogiasse, mas ele não te elogiou.
Só que pela perspectiva dele, ele queria que você fizesse um trabalho melhor. Aí pronto, né? Aí é um ciclo. Se não tem um dos dois que uma hora percebe, chega, vamos fazer o que tem que fazer e pronto, não para. Aí briga, aí vai a bancarrota mesmo, o negócio fica feio. Mas é perceber, material psicologicamente, todo mundo sempre tá querendo, não adianta. Sim. Porque é igual a gente falou, a gente vem repetindo esse hábito há muito tempo. Muito né? tempo. Então a gente vai precisar de tempo também pra conseguir mudar. Sim. E aí, como a gente também já citou algumas vezes, quando a gente faz isso, a gente depende muito das outras pessoas, né? Porque tem coisa que, por mais que a gente queira fazer pela gente, não. Se você, tipo, sua felicidade vem de ser elogiado, ser reconhecido, é uma coisa que você mesmo não pode se dar. Então você vai ter que sempre depender de alguém, tá te dando essa meio que uma força de fora pra você conseguir sentir realizado, né? Então também tem esse outro lado, porque aí você coloca tudo na mão de outras pessoas e aí fica difícil, né? Porque aí a sua vida tá à mercê de um monte de... na mão das outras pessoas, você não... Aí se elas não agirem do jeito que você quer e provavelmente não vão agir, Muito na maioria provavelmente. das vezes, você vai ficar decepcionado. Aí você não vai ficar, você vai ser frustrado, é diferente. Né? Vai viver a vida inteira frustrado. Sim. E vai ficar frustrado mesmo, não tem o que mude. Porque As pessoas não vão mudar. Aí você não muda também. Aí Pronto. Vai ver a vida inteira frustrado. E é o que a gente mais vê. É o que a gente mais vê. Foi legal que você falou isso. Tem uma frase do Jim Rohn que ele fala assim: se você não tem um plano pra você, o que você quer fazer, alguém vai ter. Aí ele fala: e adivinha o que as pessoas têm pra você? Qual o plano que elas têm pra você? Nada. Que horror. Nada. Ninguém tem nada pra você. Porque cada um tá pensando. Foda-se. Não você, né? É só um... Que horror. Não, desculpa. Do nada, horror. assim. De É isso que as graça. pessoas... Ainda bem que eu tava esperando nada aqui. Pra decepcionar. É isso. Na verdade é isso. Tem que... É duro, mas é melhor saber a realidade do que ficar panos quentes. A real é essa. Não vai conseguir ser feliz enquanto esperar, como você falou, deixar sua felicidade na mão dos outros. Não vai. Aí falando mais a fundo dessa sessão, isso começa na infância, pode ver. A gente vê muitas pessoas que falam: mas eu nasci em tal família, meus pais eram assim, por isso que eu não consegui estudar, por isso que eu não consegui trabalhar. Aí isso gera uma insatisfação muito grande. E essa insatisfação, ela perdura na idade adulta. Por exemplo, uma pessoa que ela tem insatisfação em relação ao pai. Geralmente as pessoas elas pedem muito do pai, a figura paterna, quer que o pai faça mais. Aí chega na idade adulta, por exemplo, já não depende mais, tem a sua profissão, mas a insatisfação continua. Isso aí vai ser projetado no chefe. Outra figura. É outra figura. Se é uma mulher, por exemplo, no marido. Aí ficar cobrando a mesma coisa, a vida inteira ficar cobrando. Mas isso vem da infância. Aí como que você soluciona? É mudar a perspectiva. Reconhecer que o pai também não era perfeito, que ele estava fazendo o melhor que ele pôde, que você nasceu nessas condições porque era o seu plano de vida, era isso que você teve. Agradecer porque conseguiu ser criado da maneira que foi e buscar seguir em frente. Aí você se liberta desse sofrimento. Não é mudando o pai vai ser o pai sempre, vai ser a figura do pai sempre, ele não vai mudar. Ou então assim, você realmente você achava que faltou afeto, por exemplo, seu pai ou da sua mãe quando você era pequeno. Às vezes realmente faltou, enfim, mas não adianta, porque quando a gente cresce, aquele lá atrás já não tem mais como repor isso, né? Então assim, o que a gente tá falando é que tem muito o que dá pra fazer daqui pra frente, né? E também tem até, acho que no outro episódio, que você falou uma frase que o mestre fala assim, que a gente não teve o amor que às vezes a gente queria, a gente teve o que precisava. Isso. Porque às vezes, realmente, às vezes faz parte do nosso caderno de exercícios, do plano de vida. Então, às vezes aceitar que foi desse jeito, não era como a gente queria, mas o que a gente pode fazer agora pra frente, aí depende da gente, né? Isso. Porque assim, realmente, se a gente for buscar alguma razão pra lamentar, sempre vai ter, né? Ou sempre vai ter alguma desculpa pra justificar um comportamento nosso hoje. Mas se a gente ficar preso muito a isso, aí a gente que não vai pra frente, né? Vai ficar preso. Exatamente.
Tem aquele seminário do Gratidão aos Pais, Reflexão de Gratidão aos Pais, que o mestre fala que o pai ele é pelo menos 50% melhor do que a gente vê. Sim. Porque ele... Não tô defendendo os pais, aqui, eu acho que todo mundo, porque, bem, você vai pro trabalho, tem um monte de coisa, estresse, daí às vezes tem um monte de... o mestre fala nesse livro também, que no caso da mãe, por exemplo, ela tem que dividir o amor dela. E é dividir mesmo, é matemático. Quantos filhos tem? Ela tem um amor só, é grande, mas ela tem que ficar dividindo. Sim. E aí imagina, se um filho quer todo o amor dela, ele vai ter uma fração só. É verdade. E eu tava lendo aqui, eu tava pensando nisso, porque eu acho que eu já falei, né? Mas assim, na minha casa a gente tem 4 irmãos, né? E realmente, assim, quando a gente era pequeno, 25%. era muito assim. Ah, minha mãe deu um doce a mais pra minha irmã. Aí ficava assim, ó. Ela gosta mais dela. E assim, lógico, você é criança, você não tá pensando se você tá sendo justo, você não vê uma perspectiva maior. E durante muito tempo eu ficava pensando ali, ó, minha mãe defendeu a minha irmã de novo. Mas aí quando você cresce, você vê que, tipo, não, né, nem era isso. Só que na cabeça da criança às vezes fica esse sentimento, né? E aí, tudo bem, quando você era pequeno, você sentia assim, era natural, até compreensível. Mas o problema é se você continua levando isso pra quando é adulto, né? Eu acho que essa que é a questão. Porque quando era criança eu ficava achando mesmo, ganhou um doce a mais, enfim. Mas depois não vou ficar hoje brigando porque minha irmã... Achei que minha irmã teve mais atenção. Ou então às vezes a gente vê, né, na família sempre tem alguém que apronta mais, ou que faz as coisas assim, que exige às vezes mais atenção dos pais. E porque, né, precisa ficar mais em cima, ou tipo, ele precisa ajudar a fazer lição. Então assim, se eu ficar colocando tudo na balança, porque fez isso pra ele, isso não fez pra mim... Sempre vai ter alguma coisa que você vai poder falar, né? É isso que a gente tem que prestar atenção, né? Tem coisa que não faz mais sentido. Quando é criança, né, como você comentou, quando é criança, tudo bem. Você não é uma criança madura emocionalmente. Não, mãe, eu compreendo você, eu só recebo uma parte do seu amor. É criança, faz isso, mas você atingiu a sua maturidade, continuar com o comportamento de criança é que é o problema. Sim. Uma coisa e só muda, né? Que nem a criança ela quer papinha. Eu sempre falo isso, né? Ela quer papinha. A criança querer papinha não é errado. Mas com 40 anos você querer papinha ainda é um problema. Só que não é papinha mais que vai querer, é outra coisa. Vai querer atenção, vai querer elogio, vai querer sei lá o quê. A questão de você receber a gratidão dos outros, né? Tem o melhor exemplo que você não tem que exigir gratidão de ninguém é Jesus. Jesus, ele pregou o evangelho, ele pregou o caminho do céu, ele curou os leprosos, ele curou os cegos, ele só deu amor. Ele foi uma pessoa, a vida inteira foi doação de amor. Ele tinha 12 discípulos. Quando botaram ele na cruz, todos fugiram. Traíram ele, cuspiram na cara dele e pregaram ele numa cruz. Aí vai ser eu ou você que vai querer receber gratidão de alguém? Quando eu entro no modo quero receber gratidão, me vem essa cena de Jesus. Sim. O Dale Carnegie fala isso. Você receber gratidão de alguém é bônus. Não é algo que é normal. Se alguém agradeceu você, isso é bônus, não é algo que você espera. Sim. É igual o seu salário, você tem o seu salário lá. Você recebeu um bônus, é bônus, você não esperava aquilo. Agora, alguém falou obrigado, hein, que você fez isso é bônus. Tem um exemplo também do Andrew Carnegie. Ele tinha muito dinheiro, daí tinha um parente dele que estava passando necessidade, ele foi lá e deu $1 milhão para ele. Você acha que esse cara recebeu o dinheiro e agradeceu ele? Sabe o que aconteceu? Quando o Andrew Carnegie morreu, ele xingou ele. Nossa. Falou, esse mesquinho, muquirana, só me deu 1 milhão. Tinha tanto. E aí, você vai se assustar com um comportamento desse? Não! Isso aí é o ser humano, ele é assim. É a natureza humana. Sim. E aí querer que as pessoas também, você faz alguma coisa, nem me agradeceu. Mas isso é normal, velho. Ninguém vai te agradecer. As pessoas são violentas no trânsito. São. As pessoas são ingratas. São. E até aí, nenhuma novidade. Esse tipo aí, só que aí você parece que você é muito frio. Sim. Quando você pensa dessa maneira. Mas não é que você é frio, a realidade é essa. Você tá sabendo como é que é o comportamento humano. E aí você pensa, o que eu posso fazer dentro dessas condições para eu ser uma pessoa melhor e parar de exigir tanto. Sim. A gente vai para o segundo tópico, que é ações simples que poderão melhorar os seus relacionamentos.
Em primeiro lugar, é preciso nos conscientizarmos de que ninguém é feliz olhando somente para o que falta e desejando-o ardentemente. Você já recebeu muito, portanto, mostre um pouco de gratidão. Se fizer isso, vai sentir necessidade de dar algo em troca e poderá iniciar uma vida de retribuição. A verdade é que não há como ser infeliz numa existência voltada para a retribuição. Assim que começarmos a vida centrada na retribuição, deixamos de nos sentir infelizes. Isso não quer dizer que você vai retribuir 100% do que recebe, mas se devolver só 1%, alcança 1% de felicidade. Se devolver 10%, alcança 10% de felicidade. 50% lhe valerão 50% de felicidade e 90% proporcionarão 90% de felicidade. Por esse motivo, se passar a amar as outras pessoas ou dar algo a elas, vai descobrir, por meio dessa inversão de perspectiva, que a infelicidade desapareceu da sua vida. Aliás, esse é o processo de criação da felicidade. O mestre comenta que, interessante aqui, não há como ser infeliz numa existência voltada para a retribuição. Forte essa frase, impactante. Não há como ser infeliz, ou seja, se você tem uma vida de retribuição, você começa a ser feliz. Por isso que a gente sempre fala que a felicidade ela mora aí, entre você querer buscar algo, receber algo dos outros ou você querer doar algo para os outros. Vamos falar de algo mais concreto, palavras. A gente sempre fala das palavras. No livro I Can, que é um livro que foi lançado recentemente pelo mestre Okawa, ele fala assim, que quando você tem as suas palavras, você tem capacidade de elogiar as pessoas honestamente, não é bajular, é você elogiar de verdade, você reconhecer uma qualidade em alguém e elogiar. Você tá sendo, em vez de você ser uma pessoa que está cobrando amor, você tem um nível de amor que está, como pode dizer, sobrando ou a mais e você está doando. Se você tem essa capacidade de reconhecer algo de bom nas pessoas e falar para elas, você está sendo um doador de amor. Só que se você, isso é o que ele fala no livro, aí acaba aí. Aí outros livros ele comenta o seguinte: se você está sempre criticando os outros, falando mal dos outros, condenando os outros, e você fala isso em palavras, você está cobrando amor. E pode ver, todo mundo já fez isso na vida, todo mundo já elogiou, todo mundo já condenou. Em qual momento que você é feliz? Quando elogia. Não é? Sim. Eu acho que... Dá pra sentir isso. Quando você vê outra pessoa feliz por alguma coisa que você falou, né? Aí acho que a gente parte do princípio básico, né? Do que é o amor, que é dar, né? E acho que às vezes a gente, igual a gente falou no primeiro, de cobrar amor, de ficar infeliz. E aí aqui a gente tá falando justamente disso, pra quando a gente inverte isso, a gente, em vez de ficar preocupado se a gente tá recebendo, como a gente pode fazer para as pessoas gostarem mais da gente ou elogiarem mais a gente pensar em o que a gente pode fazer por elas, aí muda, né? Por exemplo, ao invés de condenar e julgar, compreender. Essa é a melhor maneira. Não existe pessoa que busca compreender os outros que seja infeliz. Sim. Porque quando você está no modo de compreensão ou de tolerância, você está no modo de doação de amor, e não de cobrar. Porque você não está exigindo que a pessoa se comporte da maneira que você quer. Você está entendendo o lado dela, porque ela se comporta daquele jeito, e você está pensando na compreensão. E a gente gostaria que as pessoas nos compreendessem, não é? Sim. Por exemplo, eu faço uma burrada, que eu faço todo dia. Eu gostaria que as pessoas me compreendessem, no modo cobrando amor. Não, fiz isso, mas foi mal, foi só isso aqui. Eu falei uma besteira, mas, foi sem querer. Mas então, se a gente quer isso pra gente, quando alguém fizer o mesmo, o modo de doação de amor é isso. Relevar, compreender, encontrar as qualidades das pessoas. É isso que o mestre comenta nessa sessão. E eu acho que o nome da sessão, né, que a gente tá falando chama... que era do livro, né? Não é preciso um único centavo para melhorar as relações humanas. Eu acho que é isso que a gente tá falando nesse sentido, de que a gente pode começar com ações simples, né? Como você falou. Quando você vê uma pessoa fazendo um bom trabalho, ou ela teve uma atitude legal, você elogia, assim, tipo, de coração. Ou então, você
acontece alguma coisa, você tenta ser mais compreensivo. Nem sempre a gente consegue, mas assim, eu acho que igual você falou, tá nesse modo de eu vou tentar compreender, já deixa a gente menos reativo, menos na defensiva, né? Ou então pensa assim, hoje eu vou ter paciência pra ouvir uma pessoa que quer conversar, e às vezes a gente não tem, quer dizer, como você falou, às vezes a gente tá pensando na gente, né? A gente não quem tá nem aí pras pessoas, mas às vezes na correria, tá pensando nas nossas coisas, nos nossos problemas, fala, não, hoje eu vou parar, vou escutar, vou conversar. Então essas atitudes que parecem pequenas, que vai melhorando os relacionamentos também, né? Isso. E ele até faz uma porcentagem aqui de felicidade. Você retribui 90%, você fica 90% feliz. Sim. Tem uma relação proporcional mesmo de retribuição e geração de felicidade. O mestre sempre considera que essa retribuição é o que vai gerar felicidade na nossa vida. É algo muito simples, é simples mesmo. Uhum. É simples e tem um grande diferencial na nossa felicidade. O Peter Drucker dizia que mesmo pequenas ações podem gerar grandes resultados. Mesmo pouco esforço pode gerar grande resultado. Você não precisa de grandes esforços para ter grandes resultados. Às vezes, com sabedoria, um pequeno esforço gera um resultado muito grande. Assim como uma pequena ação, como a compreensão, pode gerar uma felicidade muito grande. Ou você agradecer pelo seu dia, você mudar o seu foco do que está faltando para o que você já tem. E só fiquei pensando assim, que a gente tem que, igual falou aqui, né, que ele fala dessa retribuição, você retribui 10% de felicidade. Que a gente só tem que tomar cuidado pra não começar a fazer as coisas esperando em troca, né? Que eu acho que é muito fácil às vezes a gente pensar, então eu vou retribuir Bota aqui 90%, porque quero ser 90% feliz. Mas eu acho que não é assim, é fazer o que você tem que fazer porque é o certo a ser feito, sem esperar nada em troca. Tipo, essa retribuição, tipo, essa felicidade vai vir, às vezes de uma forma que você não tá esperando, às vezes, tipo, daqui a um tempo, não é assim, eu fiz isso aqui, vou lá, continha de quanto que eu vou ser feliz, né? Sim. Não é literal, né? O mestre deu exemplo pra gente, acredito eu, que seja pra gente pensar na relação direta que tem entre você dar amor e ser feliz. É bem observado. Não é algo... Não precisa colocar na ponta do lápis, né? Nós falamos assim, eu fiz aqui, retribuir 50%. É verdade. Mas acho que também é muito bem, assim, de... Quando a gente tá retribuindo, a gente começa a sentir essa felicidade, né? Então, naturalmente. Esse naturalmente que é importante, né? Você naturalmente vai ficando mais feliz. Uhum. Ok. A gente vai pro terceiro e último tópico de hoje, que é comece pela gratidão. É importante perceber a necessidade de se abandonar a ideia de que só alcançamos a felicidade quando a recebemos dos outros. Isso não tem fim, seja no sentido material, como objetos ou dinheiro, seja no das coisas intangíveis, como o prestígio social ou a fama. Seja de qualquer outra coisa como a saúde, as pessoas nunca estão satisfeitas. Jamais conseguem dizer, isto é ótimo, é perfeito. Em vez de procurar 100% de perfeição nos demais, é importante concentrar-se naquilo em que as pessoas são boas. Se fizer isto, você vai ficar assombrado ao ver que o mundo à sua volta mudou. Portanto, pare de querer tomar e cobrar, acreditando que só assim alcançará a felicidade. Em vez disso, trate de averiguar o quanto tem recebido e observe os pontos positivos dos demais, não os negativos. Aliás, mudar o modo de ver e pensar desta maneira já é o primeiro passo do ato de dar amor aos outros ou de amar os outros. Abandonar a ideia, de novo, né? O mestre comenta aqui, você abandonar a ideia de que você só vai alcançar a felicidade quando receber dos outros. É o que você comentou também, de você deixar a felicidade na mão dos outros. Então, quando uma pessoa me elogiar assim, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Quando eu receber isso, eu vou ser feliz. Na verdade, você vai ser feliz quando você decidir ser feliz. A felicidade, ela não mora fora da gente, ela mora dentro. Como o mestre comenta no livro, você cria felicidade com os seus pensamentos. De acordo com o que você pensa, você pode gerar felicidade na sua vida. Em relação às outras pessoas, o mestre comenta aqui que a gente tem a tendência de
olhar os defeitos das pessoas ou criticar o que falta nelas. Só que isso não vai fazer ninguém feliz, porque a gente está cobrando amor. A gente está cobrando que as pessoas sejam de certa maneira, porque a gente está no nosso mundinho, achando que todo mundo tem que se comportar daquele jeito. Por exemplo, exemplo idiota, quem é brasileiro, a gente faz carnaval, certo? Seria como se todo mundo tivesse que fazer carnaval em todos os países. Mais ou menos isso. O que a gente acha que é certo, numa realidade, às vezes não é certo para outra pessoa. Às vezes ela pensa de outro jeito. E às vezes o que a gente acha que é uma qualidade nossa, a outra pessoa não tem. Mas não quer dizer que ela é pior que você. E aí, só que tem muitas qualidades que as outras pessoas têm que a gente não tem. E aí reconhecer isso e reconhecer que as pessoas têm pontos positivos, que as pessoas à nossa volta têm qualidades, que elas também estão buscando ser felizes, enfim. Isso é que é você ter uma vida de... Você tá no modo do amor daí, você tá no mundo do amor, você tá nessa esfera. Aí você vai começar a ser feliz daí. Você não vai se preocupar mais tanto com os defeitos das outras pessoas, você não vai mais se preocupar com... Você não vai se preocupar mais, simplesmente. E eu acho que é bem, como você tinha falado no outro tópico, às vezes a gente cobra a perfeição das pessoas, mas a gente não gostaria que cobrassem da gente. A gente sabe que a gente não é perfeito. Só que a gente às vezes tende a querer que as outras pessoas sejam. E aí você se foca... E acho que até na continuação, assim, desse trecho, o mestre fala assim, se você quer um motivo pra reclamar ou achar alguma coisa na pessoa, você sempre vai achar. Tipo, porque ninguém realmente é perfeito. Então... Se você vai achar de qualquer jeito, o problema tá no jeito que você olha, então, né? Você pode escolher olhar pro lado bom, porque todo mundo tem qualidades, né? E é assim que a gente começa a gerar felicidade na nossa vida. É claro que é importante também, vamos ser pé no chão e ter uma distância apropriada entre as pessoas. Às vezes a gente acaba tendo uma confusão de que a gente tem que ser amigo de todo mundo, tem que dar a mão para todo mundo, mas não é isso. A gente tem que tomar uma distância apropriada, tem que ter essa sabedoria entre distâncias certas e buscar ser um doador de amor daí. Não quer dizer que a gente tem que ficar com quem a gente não gosta, ou que tem que, enfim, não é ser como o mestre comenta, um fraco bem intencionado, não é isso que a gente quer. É você ser um doador de amor mesmo, mas ter sabedoria também para ter a distância correta entre cada um. E é igual restaurante, você não quer conhecer a cozinha em todos os restaurantes. Tem restaurante que é só você entrar, comer e ir embora. Assim como as pessoas, tem pessoas que a gente não precisa saber tudo delas. Às vezes você põe a distância certa ali, reconhece as qualidades daquela pessoa, para não falar mal, para não exigir que ela se comporte de certa maneira, mas se for uma pessoa que pode causar mal para você, é importante ter uma distância certa e ter sabedoria também no como lidar. Isso é assunto para outro episódio, mas é importante ser pé no chão também nesse sentido, de você manter uma distância adequada, saber quem te faz bem, saber quem te faz mal. Você se distanciar de quem te faz mal é importante também. Às vezes a gente fala tanto de amor, a gente acha que a gente tem que ficar perto de quem é negativo, ou de quem fala mal da gente, ou de quem causa mal até você. Mas isso não é amor. Amor, muitas vezes, é você ter uma distância apropriada também, orar por essa pessoa que é negativa, que ela é reativa, que você perdoar, orar por ela é um ato de amor. Mas não quer dizer que você tem que ser melhor amigo de quem não gosta de você ou de quem vai te fazer mal. Porque nesse mundo tem pessoas que, uma ou outra, né, Maria, que querem te fazer mal. Você não precisa ficar perto. Você pode se distanciar e orar pela pessoa. Não desejar a infelicidade do outro é importante. A gente entra numa outra questão. Mesmo quem faz mal pra gente, se a gente deseja a infelicidade da outra pessoa, a gente tá indo contra o princípio do amor também. Porque mesmo uma pessoa que tá querendo causar o mal na nossa vida, ela tá querendo ser feliz também, só que da maneira errada. Sim. Aí você compreender isso, perdoar isso, é um ato de amor daí. É um aprimoramento também. Mas não quer dizer que você tem que morar junto. Você pode ter uma bela de uma distância pro bem do todo. Pro seu bem-estar primeiro e pro bem do todo também. Eu achei bem interessante isso que você falou, que outro dia eu tava ouvindo uma palestra. E aí... você sabe aquela monja Coen, sabe? Sim. Não sei como fala o nome dela direito. Coen.
E ela tava falando que acho que numa linha lá de budismo tinha lá de um dos ensinamentos que falava assim, que todo mal que você fez vai voltar em dobro pra você, alguma coisa assim. E aí eu não sei se foi, acho que o Dalai Lama que tirou isso quando ele revisou, tirou isso porque ele falava assim que a gente também fala isso, que pra pessoa, então tudo que você fizer que volte em dobro pra você, de uma certa forma também é meio que alimentar coisas ruins, né? Então falou assim que ele até foi criticado na época que ele tirou, porque ele falou assim, não, a gente tem que dar compreensão, o que as pessoas vão fazer é a lei da ação e reação. Vai, de alguma forma, elas vão ser responsabilizadas pelas ações. Mas a gente não precisa falar isso, tipo, então nem que volte o dobro né? do mal que você fez pra você, né? Acho que é esse sentido, igual o mestre fala no Amigo do Perdão, tem que compreender e amar, né? Então, nem sempre você precisa, igual você falou, ser super próximo das pessoas, ser, tipo, mega amigo. Mas se você compreender, você já tá praticando o princípio do amor, né? Tentar compreender. Sim. E muitas vezes a gente vai acabar tendo esses treinos na nossa vida. De encontrar pessoas que não vão desejar o nosso bem, pessoas que vão querer causar mal pra gente e às vezes causar mesmo. E como a gente vai reagir em relação a isso, que é o ponto-chave. Será que a gente vai pagar na mesma moeda? Será que a gente vai colocar um pé atrás e buscar compreender, tolerar, perdoar? Essa é a questão. A questão do amor, ela entra aí também. É muito mais fácil você ser reativo. Como é que se fala? É um instinto. Sim. Alguém te causou mal, é instintivo você causar mal para a pessoa. Só que isso é um instinto. Instinto é coisa de animal. Não estou menosprezando os animais. Mas a gente que é humano, a gente tem a capacidade de ir um pouco além. Na selva, se você é animal, aí é outra história, né, meu? Alguém atacou tua tribo, você vai lá e ataca. Mas a gente é humano, a gente tá um pouco... Dá para ir um pouco mais além. Por isso que a religião é importante, para você entender. Todo mundo consegue entender, todo mundo é filho de Deus. E buscar praticar isso e sempre dar novas chances para as pessoas. E não ficar serrando serragem. Uma pessoa fez mal no passado, perdoa e esquece. Serrar serragem não vai levar ninguém a lugar nenhum. Não estava programado a gente falar isso, mas acho que é um tópico importante. Sim. Porque eu mesmo fiz muita confusão em relação ao princípio do amor quando eu estudava. Eu achava que eu era um fraco mal intencionado, né? Fraco bem intencionado, né? Fraco mal intencionado aí é chutar o pau da barraca mesmo, né? Aí ele se diverte. Eu era um fraco mal intencionado. Enfim, devo ser até hoje, mas você ter essa percepção é importante. Por isso que o amor, depois do amor vem conhecimento, pra gente ter sabedoria e identificar essa questão. É você se tornar uma pessoa melhor. A melhor coisa que você pode fazer pro mundo é essa. Você ser uma pessoa melhor dentro do cenário que você vive. Não precisa mudar o planeta inteiro. E aí é assim que a gente consegue ter uma vida mais feliz. Ela não depende do que a gente tem, ela depende do que a gente é. E a gente é o que a gente pensa. E se a gente tem muito pensamento negativo, pensamento vingativo, a vingança é uma coisa que é difícil controlar. Todo mundo tem vontade de se vingar. Sim. Por causa do ego, do instinto. E você buscar controlar primeiro entender o sentimento de vingança, ele é normal. Todo mundo tem. Tipo, não se condenar porque você sentiu isso. Eu tenho vontade de me vingar, eu sou uma péssima pessoa. Não, você é uma pessoa normal. Eu tenho vontade de condenar os outros, eu sou uma péssima pessoa. Não, é normal. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo, todo mundo faz isso. Agora, o que a gente vai fazer com isso que é o ponto-chave? É igual os alquimistas, transformar chumbo em ouro. Chumbo na vida. Você vai deixar ser chumbo ou você vai transformar isso em nutriente para a tua alma? É igual esterco, você vai jogar esterco no asfalto. O que acontece? Nada. Mau cheiro. Você joga ele em terra fértil, ele é nutriente. É a mesma coisa. Acontece um monte de bosta na nossa vida. O que você vai fazer com isso? Você vai jogar ela em asfalto ou você vai jogar ela em terreno fértil e transformar isso em desenvolvimento para você? Isso é intencional, não vai cair no colo. Você acorda um dia e fala, agora eu tenho nutriente para minha alma. A gente tem que buscar, ler, correr atrás, ouvir, estudar
e querer melhorar. Essa busca pela felicidade, ela também é intuitiva no ser humano, é engraçado. Todo mundo quer ser feliz. Sim, é verdade. Todo mundo. Todo mundo, tudo. Mineral, vegetal, tudo tá buscando. A gente tende pra melhorar, né? É. Só que aí, como cada um vai, quais meios cada um vai usar é diferente, mas é importante a gente buscar o meio que esteja sintonizado com a verdade, que é a lei que o Mestre Okawa prega. Esse é o primeiro passo e mais importante também. Sim. Com isso, a gente encerra o episódio de hoje. Agradeço aos ouvintes pela atenção e pelo carinho, e agradeço a Sá também pela companhia. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Obrigada a todos e até o próximo episódio. Valeu!